Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo a esse webinário, onde nós vamos abordar nosso tema: como lançar sua newsletter sem cometer erros bobo. Pode até parecer cômico o título, mas a maioria das pessoas, assim como eu já cometi, ao iniciar uma newsletter, acaba cometendo erros que são considerados bem simples, mas coisas bem básicas, mas que podem gerar um problema a médio prazo, a curto e médio prazo. Então, a fim de ajudá-lo a não cometer esses erros e conseguir iniciar a sua newsletter performando com alto nível desde o começo, eu pesquisei, ontem mesmo estava pesquisando, procurando se tinha algum curso sobre newsletter, mas não existe curso sobre newsletter. De repente, encontrei por aí algum curso gratuito. Mas tem um olhar mais de informativo, assim, de informação mesmo. Não tanto uma visão de marketing misturada, até porque nem todas as pessoas que trabalham com newsletter entendem tão bem de marketing, né? Claro, com o tempo as pessoas vão buscar outras práticas de e-mail para ir aperfeiçoando aquilo que elas sabem, e com isso elas conseguem ter uma performance um pouco melhor. Uma versão desse webinário foi para o YouTube, então provavelmente pode estar chegando agora do YouTube, ou de uma outra plataforma onde esse trecho estava exibido, estava o link lá e a sugestão de você se inscrever na nossa lista para assistir a versão completa do webinário. Então, eu sugiro, se você assistiu tudo, eu sugiro que você pegue uma caneta, um caderno, e anote cada coisa que será lançado, que será dita, que até para você pode surgir alguns insights, e vão ter alguma abordagem diferente que não estava lá. Então, vamos lá. A minha primeira newsletter. Eu lancei, ela foi em dia 22 de março de 2023, ou seja, fazem uns 2 anos, mais ou menos, quase 3 anos que ela foi lançada. Eu tinha acabado de assistir um webinário sobre e-mail marketing. Aquilo abriu meus olhos. Eu já tinha consciência da importância de você ter um e-mail, de você coletar os e-mails. Muitos dos empreendedores bem-sucedidos fazem isso, eles capturam, eles vendem ali um produto, um ticket barato, um low ticket, capturam o teu e-mail e te fazem outras ofertas. Se você não seguir outra etapa do funil, lá eles te mandam lá te colocam dentro de um funil de disparo e você começa a receber várias ofertas sobre o produto, sobre aquele produto. Claro que daí é uma coisa mais focada no e-mail marketing, nem tanto em informação, em entregar um conteúdo de qualidade para aquele público. Já a prática da newsletter, ela tem uma característica interessante, porque você vai entregar uma notícia. Normalmente essa prática é mais utilizada para a parte de, por exemplo, quem trabalha com a parte de notícias, como jornais não, como portais de notícia, ou pessoas que querem mandar uma compilado de informações do blog, e assim sucessivamente. Ou seja, ela é uma forma até mais eficiente do que e-mail marketing, porque você já tem uma prática de nutrir o seu lead, de nutrir aquele público com essa versão. E a partir daí surgem essas versões de newsletter paga, onde a pessoa paga um ticket e recebe um valor por isso, e recebe um valor todo mês para entregar algum tipo de notícia. Às vezes o criador, ele tem informações privilegiadas sobre determinados mercados e aquilo faz muito sentido com o modelo de negócio dele. Então, aqui, a minha primeira plataforma que eu utilizei foi a System.io. Ela me permitia eu ter acesso a 2.000 leads. Ter acesso não, ela suportava 2.000 leads no gratuito, depois eu tinha que passar por uma versão paga. Claro que eu julguei interessante passar para a versão agora. Eu estava até pensando em passar para uma versão paga nesses últimos meses, mas ocorreu de uma pessoa me procurar para fazer uma mentoria para Ghostwriter, escritor fantasma, que é uma atividade que eu exerço, mais focada para a parte
de cobrança, de pagamento, como é que ela pensava essa parte de como cobrar do cliente, e assim sucessivamente. E a partir daí eu acabei assinando o Zoom. E acredito que tenha sido uma das dos maiores investimentos que eu fiz aí. O investimento mais assertivo que eu fiz, não maior, mas mais assertivo que eu fiz. E acabei deixando a questão do e-mail como algo secundário. E agora com esse boom das newsletters, encabeçado pela Substack, que tem crescido aí, ficado um dos mais queridinhos aí, um dos queridinhos dos produtores de conteúdo. E enquanto eu testava algumas plataformas, eu acabei, principalmente a newsletter, fiz umas 2 contas lá diferentes dentro do Substack, e isso me impulsionou a conhecer outras plataformas e acabei iniciando na plataforma que eu estou agora. Então, nós temos aqui o meu primeiro e-mail que eu enviei, 0% de taxa de abertura. Como eu tinha só uma automação e uma tag para utilizar, tinha essa limitação lá na versão gratuita, eu optei por automatizar um outro processo ao invés de um bem-vindo. Então, eu fiz essa parte, foi uma parte bem manual, se não me engano. Não lembro se que foi automatizado, se foi manual, agora não me recordo. Agora, aqui um dado mais atual, né, um dos boletins mais atuais aqui. Isso foi alguns meses atrás, faz tempo que eu não vi, um mês, não, quase um ano, acho que eu enviei esses últimos e-mails aqui, essas últimas news. Então, nós temos aqui, eu tinha 223 lá na terceira, a taxa de abertura. Não me lembro o que eu enviei aqui, mas a taxa de abertura está bem interessante. Nós temos 26,1 e uma taxa de clique de 2,69. No segundo aqui nós temos, aqui a quantidade de e-mails já aumentou, mas a taxa de abertura caiu. São bem longos períodos, né? Aqueles erros para tiver um mês para enviar um e-mail, que nós temos mês 6, mês 7. E aqui esse já foi um pouco mais em seguida. Então a taxa de abertura aumentou, a taxa de clique se manteve em 1,84. Taxa de clique. Aqui nós temos alguns dados que é interessante dar uma analisada. Então, essa taxa de abertura de 26,7 eram 57 pessoas que estavam na minha lista. Ou seja, eu posso dizer que 25% aqui, 26,7, mais arredondando, um quarto da minha lista estava interessado, das pessoas que estão na minha lista estavam interessadas no que eu tinha para dizer. Agora pensa comigo, se isso fosse se eu tivesse essa mesma métrica numa lista de 10 mil pessoas, como que seria? Eu tenho 10 mil leads, e aí eu tenho 2.500, 2.600 que estejam interessados, que vão abrir o e-mail com frequência. É uma taxa bem alta. Ou seja, tu tem acesso a uma quantidade de leads que tu pode enviar informação para eles a qualquer momento, que você julgar interessante. Claro que muito conteúdo para alguns pode não ser tão interessante, mas aí vai depender de quantas pessoas estão saindo, porque você tem que ter lead entrando todo momento, porque alguns vão sair, alguns você vai limpar da sua lista porque não abre, e assim sucessivamente. E a taxa de cliques, 1,84. Esse conteúdo aqui ficou muito bom, Fascinação de Mel Martin, né? O pai, considerado o pai da fascinação, né? Da fascinação de copy. Então, isso daqui são as taxas de abertura e a taxa. Normalmente a taxa que nós temos no mercado aí, média é 20%, né? A média consolidada de abertura de e-mail, 20% é uma quantidade muito grande. Se você entrar no Reels e fizer um stories, mesmo aquele pessoal que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, pouco deles tem uma taxa que atinja 20%. De repente, o cara tem uma taxa lá de 5% de todo aquele público que está lá que vai realmente abrir. Então, é um número muito, muito grande comparado a outras fontes de tráfego, outras fontes de aquisição. Então, nós temos aqui a newsletter. Eu posso afirmar que ela é a melhor ferramenta de conexão, marketing e conteúdo. Claro, se você está com um olhar mais de e-mail marketing, normalmente a pessoa vai enviar mais ofertas e não vai enviar conteúdo. Esse não é o objetivo dela. Claro, se ela deixou bem claro que ela vai te enviar a oferta que você escreveu, óbvio que você está interessado em receber a oferta, e dependendo da quantidade de e-mail que eles vão te enviar. E o cenário atual do marketing digital, ele fortalece muito isso.
Como? O tráfego pago, ele está cada vez mais caro. E às vezes, principalmente para quem está iniciando, às vezes não tem condição de estar, não tem como investir no tráfego pago. Se eu fosse dizer que um dos maiores investimentos que você pode ter é uma newsletter, ao invés de você focar tanto em tráfego pago, você ter mais um controle mais sobre o seu público. Cada vez que você precisa vender algo, você precisa pagar novamente. O Russell Brunson fala muito nisso, né? Você precisa ter um público que é teu. Os algoritmos, eles estão sempre mudando. Então, daqui a pouco alguém mudou lá, você testou um algoritmo novo numa parte da plataforma e, de repente, as tuas visualizações caem, as tuas entregas já são menores. Você poderia ter uma newsletter, você é um youtuber, ou você poderia ter uma newsletter para você informar que do conteúdo saiu. E assim sucessivamente. É muita estratégia de cada um do que você oferta e o seu público julga interessante assinar devido àquilo. E por fim, você possui um tráfego que não, você não possui um tráfego que seja seu. E você está sempre dependendo de terceiro, ou você depende de uma rede social, você depende muito da rede social, ou você depende do tráfego pago. Às vezes você produz um conteúdo gratuito, mas aquele público vai assistir, vai embora. Você não tem como continuar falando com ele, a não ser colocando mais conteúdo lá para continuar falando com ele. Enquanto isso, nós temos um mar vermelho, nós temos um cenário onde nós temos pessoas, profissionais, que têm uma newsletter e falam com o público normalmente. Se der qualquer tipo de problema, eles continuam tendo acesso ao público deles, eles não dependem de terceiros para se comunicar com esse público. Então, podemos dizer, avaliando todo esse cenário, nós podemos dizer que ter uma newsletter, ela resolve tudo isso e muito mais. Veja como. Mas antes de continuar, eu preciso me apresentar para quem não me conhece ou não está tanto familiarizado. Eu vou ser o mais breve possível aqui, para que você possa entender o meu cenário atual e como que eu fui impulsionado para newsletter e fazer isso de uma forma mais profissional possível. Nos últimos 4 anos, eu escrevi 17 títulos em formatos e-book, impresso e audiobook. Eu iniciei na Internet Marketing em 2013. Não, 2013 não, foi em 2017. Em 2013 eu conheci, então tivemos lá a primeira onda do marketing digital, com o Érico Rocha, com o Conrado Adolfo e tudo mais. Tivemos todo aquele boom lá. Alguns desses caras eles estão aí, outros meio que mudaram de segmento, foram para outro segmento que viram que era mais interessante, viram aquele olhar, né, do profissional que entende que o marketing digital não é nada mais que um canal, né, não é um modelo de negócio, é um canal de aquisição. Dentro desse canal você tem outros canais. Podemos dizer primeiro que a newsletter é um canal, é só mais um canal, diferente, onde você tem uma quantidade maior de formas de reter e de interagir com aquele público. Então, em 2017, eu escrevi um e-book, acabei não publicando, era um book sobre Mastermind e tal. Eu comecei a falar bastante sobre isso, eu tinha lido o livro do Napoleão Hill, tá? E acabei, por medo, por receio, acabei não publicando. É uma coisa que a maioria dos escritores passa. Eu entendo muito bem isso. E até hoje, a maioria dos escritores passa por isso. O cara tem um livro lá na gaveta que ele nunca mostrou para ninguém. Ele tem medo de publicar, ele tem medo do que as pessoas pensam. Um sentimento meio como seja, uma autoestima baixa, ou uma crença limitante, ou uma covardia mesmo, bem uma covarde mesmo, covarde. E fazer o quê? O ser humano. Nós cometemos alguns erros, temos algumas falhas, mas em algum momento a gente adquire uma crença possibilitadora e acaba indo atrás daquilo que desejamos e seguimos. Então, em algum momento, fui treinar oratória. Em 2000 fui treinar oratória, com o tempo fui me tornando uma pessoa mais segura de si. E aí escrevi, até que chegou um momento que eu disse, cara, estou no momento de escrever um livro, vou escrever um livro. Tive uma experiência espiritual, escrevi um livro sobre aquilo, Amor é como cebola, Amor também é desenvolvimento pessoal, sobre o título do livro. Escrevi esse livro. Fiz uma apresentação lá de um discurso, uma apresentação dentro do clube de oratória que eu estava. E aí surgiu meu primeiro livro. Depois disso, eu usei essa coragem para... Peguei o outro e-book, peguei, publiquei ele em formato e-book.
E assim eu fui indo no meu processo. No final do ano, eu já estava com 9 títulos, alguns em formato impresso, outros em e-book. Publiquei alguns audiobooks em plataformas como, por exemplo, a Ubuntu e outras plataformas. E fechei aquele ano com 10 títulos. Só que no meu 10º título aconteceu uma coisa bem interessante. Eu decidi entrar no mercado de ghostwriter. Eu queria escrever um capítulo sobre ghostwriter. Me faltava experiência naquele segmento para poder falar com propriedade. Eu queria falar com propriedade, mas para falar com propriedade você precisa ter tido pelo menos o mínimo de experiência possível. Eu podia ter só pesquisado e colocado lá, mas eu queria dar uma visão daquele que, não como observador, mas como um ser integrante daquele tipo de atividade. Encontrei uma pessoa, escrevi uma pessoa que queria que eu escrevesse um e-book sobre produtos por assinatura. Eu ouvia muito podcast sobre produtos por assinatura, estava interessado no tópico, então casou todos. Eu escrevi o e-book, a pessoa me pagou R$ 690, assinei um contrato de cessão de direitos autorais para ela, e a pessoa ficou com o e-book e vendeu. E foi lá divulgar o e-book dela. E eu vi um modelo de negócio ali. Depois ali eu fui escrever, arrumei outro cliente, aí cobrei já R$ 1.000. Aí depois aumentei para 3, aí aumentei para 4, aí aumentei para 5. E assim eu fui indo. Até que eu tive um serviço de auto-ticket, que era um serviço de ghostwriting. E o serviço que eu fazia como copyright, decidi focar mais em VSL, que é Video Sales Letter, carta de vendas e vídeo. Então, eu acabei jogando aí nessas duas atividades. Foram atividades que foram me gerando uma boa renda extra. Né? Posso dizer que é uma renda extra, porque não são atividades que me geram um retorno recorrente. Mas então, já faz alguns anos que eu presto serviços e consigo ter um retorno financeiro interessante. Mas nada sólido até o momento. E agora eu volto meus olhos para a newsletter, que eu já tenho formas de canais de aquisição para isso, então vou começar a adquirir, a aumentar a minha taxa, buscar adquirir leads e focar fazer isso de uma forma mais profissional possível. E ao fazer isso, eu percebo uma lacuna dentro do mercado e estou aqui com o intuito de ajudá-lo a fazer o mesmo. Então, o que nós temos aqui? Por acaso, algum de vocês já ouviu falar em Growth Lead? Growth Lead não, em Product Lead Growth ou Market Lead Growth? São termos que estão mais voltados para Growth Hacking. Não são termos tão comuns, normalmente quem sabe, quem entende, conhece mais esse termo, são pessoas que trabalham na área de vendas, de produtos, ou profissionais de Growth Hacking. Então, o que são esses tópicos? O que são essas palavras? O que quer dizer esses termos? Vou começar pelo Market Lead Growth. Market Lead Growth. Nesse modelo, nós temos campanhas de marketing como a principal forma de atrair e converter cliente. Ou seja, é um processo de vendas mais automatizado. Pelo menos é o que se promete no mercado de marketing digital. Você vai automatizar e você vai fazer vendas até dormindo. Ou você vai estar na praia com o notebook lá, escrevendo e vivendo do marketing digital. Mas só que aí nós temos um detalhe. Esse modelo ele depende muito de campanhas de marketing, campanhas de vendas. Normalmente ali estou comprando o tráfego de plataformas para colocar o teu produto na frente de um possível cliente. Então, o digital está embaixo do Market Lead Growth, né? Está embaixo desse modelo, né? de campanha, né? De campanhas de marketing como o principal forma de atrair e converter clientes. E aqui nós temos um outro modelo, que é o Product Lead Growth. É um modelo mais utilizado, ou crescimento guiado por produto, tradução. Algo mais utilizado em plataformas de SaaS, no mercado de SaaS, e algo muito trabalhado para quem trabalha em produtos ou growth hacking. Então, essa é uma estratégia de entrada no mercado go-to-market, que coloca o produto como motor, como principal motor de aquisição, de ativação, engajamento
retenção e retenção de clientes. Mas você se pergunta agora, tá, Davi, mas por que tu está trazendo esses termos aqui complexos para falar de newsletter? É porque quando eu olhei para o Product Lead Grow e olhei para ele, eu percebi uma coisa aqui. Ele se assemelha muito a um negócio de newsletter, porque o foco principal, o motor principal dele é aquisição, ativação, engajamento e retenção de clientes, ou seja, o próprio produto, que é a newsletter veio olhando a newsletter como um produto, o próprio produto, ele já é o motor de aquisição de clientes. Então vamos ver um exemplo aqui. Exemplo número 1. Nós temos aqui o de Product Lead Grow, nós temos aqui o Duolingo, uma plataforma que eu uso. Eu gosto dessa plataforma. E o Duolingo ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. Então, o Duolingo ele é um produto, ele tem um produto ali como principal motor de aquisição. O produto é um motor de aquisição. Eu adquiro o cliente através do próprio produto, porque eu tenho uma versão gratuita e uma versão paga. Então, o produto ele atrai o cliente para usar o produto e experimentar. Vai ser de graça para ti por tempo determinado. Só que daí no modelo de negócio deles, eles vão te apresentar propaganda, você vai ter algumas propagandas, porque você está usando de graça e eles precisam monetizar. E aí, com o tempo, eles criaram uma versão paga, uma versão premium. Eles foram se melhorando o serviço deles e para conseguir manter uma qualidade cada vez maior, se sustentar como ferramenta, eles precisam cobrar, né? Precisam receber de alguma forma. E aí, para dar essa versão premium, você não vai ver a propaganda e vai poder ter ali vários recursos adicionais. E aí, só que ela tem uma característica que se assemelha muito, ela tem uma característica tanto de app, ele é um app, mas ao mesmo tempo ela é um SaaS. E nós temos outra ferramenta bem conhecida no marketing digital, na internet, que é o Canva. Ele tem características bem semelhantes, mas uma característica que se encaixa perfeitamente no Project Lead Growth, que é um produto de aquisição. O próprio produto ele atrai o cliente, porque tu tem uma versão grátis, uma versão gratuita. E além disso, tu pode usar gratuito quanto tempo tu quiser. Então tem uma versão gratuita, uma versão paga, se assemelhando muito a esse modelo aí, né? Tanto modelo de app, ele se enquadra tanto como app, ou como SaaS. Agora, olhamos esse framework. Esse framework, ele reflete muito bem esse modelo de estratégia de Product Lead Growth, que é um modelo que nós utilizamos aqui dentro de um negócio de newsletter. Então, vamos ver como ele funciona. Aqui nós temos o lead, em amarelo nós temos o lead, o visitante. Você fez um marketing para aquele lead chegar até você. Ou você lançou uma estratégia de e-mail, de marketing de conteúdo e assim sucessivamente. O lead chegou. Para usar o seu produto lead, ele precisa criar um cadastro. Mesmo princípio do e-mail. Ele cria um cadastro para poder receber o conteúdo. No momento que ele fez o cadastro, no momento que as pessoas entraram na tua base, ele se tornou um PQL, ou seja, um lead qualificado para comprar. A partir disso, algumas empresas têm um modelo onde, no momento que você se tornou um PQL, eles vão pegar o teu contato, de repente eles vão fazer uma ligação para fazer uma call, para fazer uma venda, eles vão tentar gerar uma formação para te apresentar o produto e, de repente, te fazer uma oferta no final. E assim sucessivamente, né, o modelo deles. E quando não existe essa questão de ter um vendedor que faz um processo mais ativo, o produto ele precisa se vender sozinho. Esse modelo de Project Lead Grow, por exemplo, ferramentas de SaaS e tal, muitas delas se vendem sozinhas, elas não têm um vendedor ativo. Então, você está ali como um lead qualificado, experimentando a versão gratuita, e você avança para um outro modelo, você decide que quer mais, você quer ter mais acesso a mais ferramentas. Ou seja, digamos que tu tem uma newsletter e você quer, e o seu leitor ele quer algo mais, você oferecer uma solução mais encorpada, onde tem alguns benefícios adicionais
uma versão Pro, e ele vai converter para essa versão Pro. E ele se torna um usuário, alguém engajado com aquele produto. Claro que com o passar do tempo, aquele engajamento ele pode cair, pode não ser mais o momento de ele continuar usando aquele produto, ele não vê mais valor naquilo, foi valoroso para ele por um tempo e já não é mais, e ele deixar de ser um cliente, um cliente pagante. E aí esse funil tem que estar sempre funcionando, porque um percentual sempre vai sair, isso faz parte do processo, né? Tudo na vida funciona assim, nada é perene. E aí ele passa por uma próxima etapa que ele se torna um advogado da marca. Ele é aquela pessoa que vai estar sempre indicando o produto, sempre falando bem do produto, e assim sucessivamente. Ele vai querer dar testemunho, se você pedir, e assim sucessivamente. Então, guarda esse framework, que em breve eu vou trazer um framework semelhante a esse, para ilustrar alguns tópicos. Então, vamos lá. O que você vai aprender? Provavelmente você que já assistiu lá, que veio de um outro, veio do YouTube ou de outro lugar, e assistiu até um certo ponto, já deve ter visto isso. Então, vamos ver aqui. Se você quiser avançar, fique à vontade. Definir seu nicho. Você vai ter que aprender a definir seu nicho, escolher um nicho para trabalhar, até porque o nicho é uma forma de você segmentar o seu público e de ele ter interesse por aquilo que está sendo dito. Entender os 3 erros fatais. A verdade é que eu cometi esses erros. Muitos de vocês vão cometer algum deles. Só que ao assistir esse conteúdo, você vai ter a oportunidade de não cometê-los e até encontrar formas de refiná-lo. Escolher uma plataforma. Qual plataforma é melhor para mim utilizar? Para uma newsletter. E se eu quiser utilizar uma plataforma que não seja tão focada em newsletter? Eu coloco aqui o termo comunidade do lado, até porque essa é uma das principais características das ferramentas de newsletter. Elas têm uma comunidade dentro da ferramenta, para que ela consiga fazer com que você tenha mais uma forma de crescimento. Como aumentar a sua lista de assinantes? Existem várias formas aí de fazê-lo. Nós vamos ver ali algumas delas. Escolher a forma de monetização. Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como que eu vou fazer receita? Definir frequência. E, por fim, otimização e limpeza da lista. Então, vamos lá, defina o seu nicho. Ao escolher seu nicho, opte por mercados específicos, como por exemplo, alguns que nós temos aqui. Nós temos ferramenta de IA, marketing, negócios, produtividade, desenvolvimento pessoal, cuidados pessoais, bem-estar e espiritualidade. Pela minha vivência, eu optei por marketing. Dentro do marketing, eu me posicionei mais na parte de marketing, na parte de copyright. Só que daí eu entrei, como eu tenho essa vivência nessa parte de negócios de escrita, lucrar com venda de serviços como escritor fantasma, redator de redação de blog, excessivamente. Então eu me posicionei mais nessa parte. Mas quando dentro do universo de marketing, tem milhares de coisas, você pode abordar ela de uma forma que as pessoas não encontram tão facilmente aí na internet, né? No mercado como um todo. E quando você tem um conteúdo bem diferenciado, isso se torna um dos maiores atrativos aí do seu público. Negócios, dentro do negócio nós temos uma parte bem ampla também, produtividade, como fazer algo de forma mais eficiente ou de forma mais produtiva, desenvolvimento pessoal. Aí nós temos um leque gigantesco dentro da produtividade. Exemplos, eu já escrevi sobre autoestima, já escrevi sobre habilidades sociais,
foram dores que eu tive, então, quando eu consegui superar essas dores, eu tive fundamento para falar sobre elas. Espiritualidade, eu escrevi sobre espiritualidade, então para mim não seria algo muito difícil falar sobre isso. Eu até tenho uma news lá de espiritualidade, não estou colocando tanta energia nela, mas ela está lá. Usei mais para teste. E nós temos outros nichos alternativos, como nicho de notícias, e assim sucessivamente. Sendo aí um dos principais, a plataforma mais conhecida, acho que a mais bem sucedida aí no Brasil que nós temos é o The News, né? Essa parte de notícias. Entenda os 3 erros fatais. Erro fatal número 1, as pessoas não têm uma promessa tão clara. Claro, as pessoas podem, mesmo não tendo uma promessa clara, alguém pode achar interessante acabar se inscrevendo, mas isso vai repelir umas pessoas. A falta de clareza pode repelir pessoas. Segundo ponto, página de obrigado. Não usa a página de obrigado de uma forma adequada, não faz um bom uso, não faz um bom uso das boas-vindas. Vamos começar pela promessa clara. O que eu quero dizer com ter uma promessa clara? Você tem que ser específico. Sabe lá quando quando você vai estudar, principalmente nós copywriters, quando você vai estudar lá vai estudar lá o Cialdini lá que fez os gatilhos mentais lá, tem gatilhos mentais que é bem conhecido pelo as pessoas que é mais conhecida nesse segmento que é o Robert Cialdini. Nós temos lá a especificidade, né? É um gatilho mental de especificidade. Ser específico já é um gatilho mental. Então, a promessa clara já é um gatilho mental de especificidade. Então, o que eu coloquei na minha como tópico ali da minha newsletter, para fazer a pessoa se interessar por aquilo que eu tenho. Junte-se a 500 leitores que buscam tornar-se copyright mais completo, escritores com novas fontes de renda, profissionais de marketing com maior controle sobre seus ganhos usando o poder do marketing de carreira digital e todo o poder do marketing híbrido e translúcido. Então, está bem claro que a pessoa vai receber. Claro, faltou mais um tópico aqui embaixo que eu não citei, que é todas as quinta-feiras eu te envio você recebe uma edição da nossa newsletter e assim sucessivamente. Claro que entre esse espaço pode acontecer de ela estar dentro de uma automação, ela está recebendo alguns e-mails pontuais, né? Por um tempo ela pode receber 2 e-mails por semana, mas a edição principal sai toda a quinta-feira. E essa edição é mais focada em conteúdo que ela vai estar lá lendo quando ela estiver interessante. Então isso é uma promessa clara. Deixar bem específico o que você oferece, o que ela vai ganhar quando ela assina o teu conteúdo, quando ela assina a tua news. Página de obrigado. A página de obrigado da sua newsletter, ela é uma oportunidade para você manter um novo inscrito. Ela não está ali só de enfeite. Ela tem o intuito de estabelecer expectativas e direcioná-lo para outras áreas do seu site. Como, por exemplo, a minha página de obrigado está lá em cima. Obrigado por você ter se inscrito na nossa newsletter. Sugiro abrir a caixa de spam para ver se o nosso e-mail não parou lá. Você vai clicar, você vai movê-lo. Provavelmente eu vou mandar isso também na página, quando eu vou mandar o e-mail de boas-vindas, né? Mas eu já estou adiantando aqui para ela. Você vai mover, escreve na página de spam para mostrar para a tua ferramenta de e-mail que o conteúdo não é um spam, coloca ele lá na parte principal. E assim sucessivamente. E aí, de repente, tem uma seta para baixo para uma oferta que eu já quero fazer ali. Pô, já vou ofertar agora. Porque, de certa forma, seguindo aquele funil que eu mostrei antes, foi até por isso que eu mantei aquele framework, se a pessoa olhou a tua primeira oferta, aquilo ali, de certa forma, já é uma oferta. Ela olhou a tua primeira oferta, se inscreveu e achou interessante o que tem para falar sobre aquilo. A partir dela já é o teu lead pronto para comprar. Ela já é um lead pronto para comprar. Claro, ela não tem um nível de consciência, de repente não tem um nível de consciência tão grande, né? Se ela não viu nenhum conteúdo longo teu, não leu um conteúdo longo, não assistiu um conteúdo longo, de repente o nível de consciência dela sobre o tópico que está falando não seja tão grande. Mas, de certa forma, ela já é um lead apto a comprar. E aí você já pode fazer uma oferta, ter ali
ter ali um upsell, um downsell, um cross-sell, e assim sucessivamente. Fazer uso de boas-vindas. Eu não expliquei aqui, porque eu estou partindo do princípio que todos, grande parte aí da área de marketing, mas eu sei que muitos de vocês podem ser escritores e vocês não estão tão fundamentados, então vou fazer uma breve explicação aí do que são esses tópicos. O que é? Downsell é uma oferta por um valor mais baixo. De repente tem um produto que a pessoa acha interessante, ela virou meu lead, agora eu vou fazer uma oferta com um preço mais baixo do que eu normalmente ofereço. Isso pode fazer com que ela compre. Ah, sabe aquele produto que a pessoa já viu teu antes? Eu vou dar um desconto de 50%. Agora que tu é meu lead, ou de 30%, assim sucessivamente. Dá o céu. Upsell é um produto mais caro. Ah, eu tenho uma oferta X aqui para ti, uma oferta mais alta, que eu faço uma oferta aqui, provavelmente a pessoa não vai ver, mas é interessante que ela vai fazer para ver aquela oferta. E quando tu mostra uma oferta mais alta, de certa forma, aquilo já é uma ancoragem de vendas. E cross-sell, que é a venda casada. A pessoa comprou alguma coisa, mas aqui não se aplica, né? A partir do princípio que você clicou aqui e tem dois botões. Ah, você pode levar isso e isso, ou você pode clicar, sim ou não? A pessoa diz não. Aí aparece de novo outra oferta. Tá, mas tem certeza? Aqui, ó, vou te dar um desconto se você levar isso. Se você levar isso. Não, esteja você não deu o céu. Mas leve isso e isso por um valor menor. Venda casada. Agora que já ficou claro, vamos entrar aqui vamos na parte de boas-vindas. A pessoa se inscreveu. Ela recebeu um e-mail de boas-vindas. Esse já é o primeiro contato que ela tem contigo. Claro, normalmente o segundo. Ela pode ter recebido um e-mail de double opt-in, né? O e-mail lá de confirmação que ela assinou aí a tua nível. Então, esse é o primeiro contato real que tu está tendo com ela. Além da página de obrigado. A página de obrigado, não, o e-mail de boas-vindas, ele serve para você gerar o primeiro contato com o seu novo assinante e criar conexão e dar as primeiras orientações para ele de como ele de como ele vai agir. Então, fulano, mova o e-mail, obrigado por você entrar na lista. Eu vou repetir, vou fazer um loop do que já foi dito. Obrigado por entrar no e-mail de boas-vindas. A partir de agora, todos os dias X, todas as quintas, você vai receber a nossa newsletter falando desse tópico, desse outro tópico. Não estamos falando aqui de estrutura de e-mail, né? Isso tem um outro tópico, é outra coisa totalmente diferente. Nós estamos falando aqui sobre, né, não boas práticas, né? Boas práticas. Essa daqui já é uma parte de forma de boas práticas, é o princípio das boas práticas de e-mail, né? O básico das boas práticas. Então, vai lá, mova para a página principal do e-mail. Me dá um oi, ou diz um sim, me manda uma mensagem, uma forma de interação para mostrar para as plataformas de e-mail você está interessado naquele conteúdo. Bom, aqui nós estamos passando para a próxima fase, né? Muitas das pessoas que que acabaram entrando aqui novamente nesse webinar para assistir na versão completa, já passaram por isso, mas eu vou usar isso como uma forma de convite nesse momento, que eu convido você, caso não tenha assinado, provavelmente muitos de vocês que já estão aqui pela segunda vez já assinaram a nossa news, mas aqui fica aqui esse convite de novo aqui. Então, antes de nós passar para o próximo tópico, eu vou buscar um exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo para vocês. Deixa eu ver. Não está aparecendo aqui. Um exemplo. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Todos estão vendo aí a página? Sim? Aqui nós temos um bom exemplo. Eu abri aqui o meu e-mail. Eu me inscrevi recentemente no The News. Eu acompanho o The News no Instagram já faz um tempo.
Eu gosto do conteúdo deles. Eu peguei mais conteúdo de casa quando eu comecei a seguir eles. Mas eles têm um bom conteúdo de notícias. Não faço a mínima ideia de quantos milhões de e-mails tem atualmente. O The News ele é um caso interessante porque eles têm, mesmo eles tendo migrado para uma plataforma paga, uma outra plataforma com mais recursos, ainda assim eles mantêm o Substack, o conteúdo deles no Substack. Eu tenho uma conta no Substack, né? Eu coloquei, subi uma parte dos meus leads lá, os leads mais antigos que eu já tinha lá no sistema, e algum deles até saíram da lista depois de ter subido lá. De repente, as pessoas nem se lembravam mais de mim, porque nunca mais tinha mandado e-mail para uma parte deles, uma parte nem abria. Tem uma parte ali, como vocês viram pela taxa de abertura, eu posso dizer que 70% da minha lista, de repente, em algum momento eu vou ter que limpar ela, ver quem é que não está interagindo e limpar, mandar uma mensagem, olha, você não está interagindo há tanto tempo, não sei o que, tal, vou te excluir aqui da lista. E tal. Em algum momento eu vou ter que fazer a limpeza. Nós vamos dar uma analisada aqui nesse primeiro e-mail que eu recebi quando eu me inscrevi na lista do The News. É interessante. Claro, eu tenho uma prática um pouco mais de marketing, né? Então, ali, às vezes, a pessoa, nem todo mundo vai subir vai receber a minha automação lá de obrigado. Ela vai ter escrito na lista, né? Pode ter visto de uma outro tipo de lista que eu tenha tido, e eu não vou entrar nessa parte mais técnica de captura de leads. Mas aqui nós, o que o TNews faz aqui? Aqui nós temos no cabeçalho do e-mail, nós temos uma logo no cabeçalho do e-mail. Nós temos o H1 aqui em cima. Ele já coloca uma imagem, já gera um sentimento positivo aqui, ó, utilizando o Lobo de Wall Street. Aqui nós temos o primeiro no corpo do e-mail, que nós temos aqui. A partir de hoje, o The News vai chegar na sua caixa de entrada todos os dias, trazendo informações relevantes e de maneira inteligente. Leitura leve, direta e inteligente. Em 5 minutos, sem enrolação, sem paywall, porque não tem uma versão paga, sem textão, ó, sem paywall, sem textão. De repente, seja de uma dor para algumas pessoas de ler um texto grande, mas depende muito do nicho. E aí, na segunda parte do e-mail, um hábito que vale a pena. Ler o The News é o tipo de hábito que faz a diferença. Tá? Para te ajudar a criar esse hábito, te apresento o Stack. Link meio behind. Nem vou clicar aqui para não sair dessa. E aí que eles têm os bullet points aqui embaixo. Marque sempre seu stack clicando no banner. Que eles têm uma premiação, né? Então eles têm essa parte aqui. Você tem que marcar sua leitura depois de enviar, depois de vir da direção das 6 horas. Eles têm uma. Eles são muito específicos, ó. Todas as 6 da manhã você recebe o e-mail. Lembre sempre de deixar a página stack carregada até o final. E para deixar tudo ainda mais leve, a partir de hoje você vai entrar no desafio de 21 dias de construção de hábito. Né? Eles querem criar um hábito em você, no leitor, para que ele continue lendo. Né? Eu quero que ele com frequência. Todo dia de manhã tu abre, eu quero criar um hábito novo. Quero fazer o meu leitor criar um hábito novo. E aqui eu gostei dessa forma como eles colocaram. Só uma coisa. Provavelmente eu posso editar depois o meu, usar isso aqui como referência para editar meu envio de páginas de Seja Bem-vindo. Alguns provedores de e-mail, Gmail, Outlook, Yahoo e etc. Pode mandar nosso jornal para o spam ou aba de promoções. Essa parte aqui é muito comum mandar para a aba de promoções. Todos os e-mails que eu recebo vendendo alguma coisa são para a aba de promoção. Normalmente a aba de promoção, raramente eu leio. A maioria das vezes é só limpo. Spam eu só uma olhada por cima. Para garantir que o The News chegue direitinho na sua caixa de entrada, arraste esse e-mail para abas principais, VIPs, ou marque como remetente seguro. É uma coisa que tem na cabeçalho do e-mail quando está no spam. Até fica a sugestão aí para vocês, né? Me marquem lá como você assinou o Corporate Selvagem, me marque lá como um remetente seguro. Hein? Vou acabar perdendo aí os conteúdos top que eu estou preparando. Até é bom falar que eu estou
fazendo uma edição só sobre newsletter. Então, nós temos um conteúdo lá que é a Revolução da Newsletter, quando o primeiro conteúdo do nosso primeiro conteúdo da newsletter, a edição 1. A edição 2 já está praticamente pronta, só preciso revisar, onde eu vou trazer aí o conteúdo é até isso que eu estou fazendo, esse processo que eu estou fazendo agora numa escala menor, que é como você lançar sua newsletter. E provavelmente no terceiro eu vou trazer mais alguma coisa sobre newsletter também. Provavelmente até o terceiro ou quarta edição vai ser sobre newsletter. Então sugiro que você fique atento lá. E aqui nós temos o final do e-mail. Valeu por deixar a gente entrar na caixa de entrada. Prometemos te deixar mais interessado e bem na cada edição. Até a próxima edição. Bora esses hábitos juntos. Vamos criar esses hábitos juntos. Vamos ver se esses links levam. Referências de e-mail. Atualize suas referências de e-mail. Vamos aqui na caixa de inbox, no box aqui de meus e-mails. Vamos dar mais uma olhada aqui na segunda. Deixa eu ver. A missão passo a passo. Olha que interessante. O cabeçalho do e-mail mudou. Nós temos aqui o primeiro e-mail deles. Vou botar aqui depois, nós voltamos para analisar como nós formos falar de monetização. Então, eu vou voltar lá. Deixa eu fechar aqui. Dar um F11. Nós vamos voltar no... vamos aqui no Share. Deixa eu ver. Eu vou ter que clicar na página para sair daqui. Vamos voltar lá. Posso usar aqui. Mas não sabia que tinha essa aba aqui lateral. Até facilitou aqui. O Zoom, ele tem esse negócio que a aba fica em cima e às vezes tu vai trocar de aba. Fica um pouco difícil. Interessante. Facilita aqui o processo de troca. Bem interessante. Então, vamos passar aqui para a próxima parte do nosso webinar. Acho que ele é só um F11 aqui. Vamos manter assim, então. Tá dando para ver bem assim? Perfeito. Vamos lá. Escolha a plataforma. Chegamos na parte mais interessante. Qual plataforma que você vai escolher para você usar? Aqui eu tenho 3 sugestões. Nada impeça. Deixa eu tomar uma água aqui, me hidratar. Nada impede de você escolher uma outra plataforma. Eu estava utilizando a System.io, é uma boa plataforma de e-mail marketing, um preço bem acessível, mas eu precisava de um plano, eu queria algo mais relacionado, eu queria ter experiência. Inicialmente eu fui para testar, eu testei o Substack, gostei do Substack, tanto que eu até movi meus assinantes para lá. Depois, quando eu testei o kit, eu julguei, não, é o kit que eu vou usar. Por causa dos benefícios dele. Se você viu no canal, eu falo um pouco disso, né? Tem alguns vídeos falando sobre a vantagem de cada plataforma, fazendo um comparativo, Kit ou Beehive, Beehive ou Substack versus Kit, Substack versus Beehive e assim sucessivamente. Então, eu escolhi o Kit, que é o antigo ConvertKit. Eles fizeram aí esse rebrand aí, trocando o nome da marca, porque a proposta deles mudou com o tempo, então eles fizeram essa mudança. Aí nós temos o Beehive, que é uma plataforma um pouco mais nova. O Substack e o Beehive são mais novas, né? Essa que fez o rebrand aí veio praticamente outra plataforma. E aqui nós temos o Substack. Beehive.
Eu falei e não falei delas individualmente. Então, vou começar pela queridinha, que é o Substack. O Substack ele se tornou queridinho da maioria dos empreendedores. Né? Por quê? Primeiramente, pelo modelo de negócio deles. Eles têm uma plataforma simples de usar, né? Uma usabilidade bem simples, ela é fácil de utilizar. Você consegue, aí os benefícios que ela tem, você consegue facilmente subir a tua lista de e-mails se você tiver, pode começar do zero lá e amanhã ou depois você baixar essa lista e migrar para outra plataforma, né? Fica a seu critério. Você consegue criar uma estrutura de blog, a pessoa não entende de WordPress, ela não entende nada de blog, ela sempre quis ter um blog, mas ela achava que era muito difícil, ela não quis aprender, ela não quis colocar energia para aprender a lidar com isso e tal. E aí ela achou que era interessante, né? Era até mais. Algumas pessoas tiveram até o Blogger também. O Blogger é um pouco complexo de mexer, né? É simples, né, de mexer, mas é meio chatinho de mexer também, né? Mas tinha essa opção do blog. De repente a pessoa nem conhecia ou nem vira o valor naquilo. Então o Substack aí entra para fazer esse papel. E aí ele tem essa característica de rede social. Então ele se destaca das demais, principalmente por causa disso. Ou seja, uma comunidade em volta dela. Rede social com o intuito de comunidade. Ela até testou aí umas coisas de vídeo e tal, mas não ficaram muito bem, de botar vídeo vertical. O pessoal já começou a chorar, né? A comunidade do Substack ali são bem chatinhos. Se você entrar lá, na plataforma, você vai ver. Aquele pessoal, não quero ficar no Instagram, vou pro Substack, não quero isso, não quero aquilo, aquela choradeira toda. E aí nós temos aí, então, o Substack como um dos principais, das queridinho. E a plataforma que ela está funcionando as outras. Porque muitas pessoas que não conheciam o Beehive ou o Kit vão acabar conhecendo uma parte desse público por causa do Substack. Porque um profissional de marketing, que já está acostumado a lidar com meio marketing, usar aquelas ferramentas parruda, encorpada, cheia de automações, vão achar simples demais o Substack. Eles vão querer uma coisa, eu quero uma ferramenta que ela tenha as características de uma ferramenta de newsletter, que seja algo que tenha uma comunidade em volta e tudo mais, todos aqueles benefícios que as ferramentas de newsletter traz, e poder indicar pessoas da tua lista para outros leitores, assim sucessivamente. Mas eu queria que ela tivesse mais métrica, ela tem pouca... Substack ela tem poucas métricas, ela tem só uma página de captura lá, que é a página para te colocar o e-mail principal e tal. Então ela tem ela tem essas características. No entanto, a forma de monetização, a principal vantagem do Substack, de crescimento do Substack, é que ele é, como uma rede social, ele é totalmente gratuito. Eu acredito que talvez nunca vai ter anúncio, nós não sabemos, um dia pode mudar. As plataformas elas vão vendendo partes delas para conseguir levantar caixa. Aí daqui a pouco mudou a configuração do CEO, alguma coisa, e a plataforma muda. Né? Ela vai contra aquilo que ela tinha, que ela era no início. E acaba virando uma rede social, apenas uma rede social. Como muitas que nasceram redes sociais, e tentaram colocar lá um blog lá dentro, colocar lá uma página de postagem para quem escreve e não foi bem sucedido. Nós temos um exemplo aí que é interessante, que é o LinkedIn. No LinkedIn eu tenho lá uma newsletter com 56 assinantes, até vou colocar, adicionar isso na minha estratégia de aquisição de leads, ver se consigo converter esses 56 assinantes para dentro da minha newsletter principal, o Copyright Selvagem. Então, essa é o Substack. Ele fica com 10% como você coloca a versão paga lá para o seu assinante. 10% é uma quantidade bem interessante. Principalmente, como disse o CEO do Substack, ele disse que eles têm 50 best-sellers lá dentro, que é assim que eles chamam as pessoas que estão bombando dentro do Substack. Nós temos 50 best-sellers que fazem pelo menos 1 milhão por ano. Eles fazem um pouquinho mais de 1 milhão e tal. Mas agora imagina os que estão abaixo. Agora o Substack fica com 10%. Então, ele tem 50 best-sellers que geram um lucro de 100 mil, pelo menos, para ele. É um lucro bem interessante, né, para uma versão gratuita. E agora, o Beehive. O Beehive, ele já é um pouco mais importado. Eu não testei ainda o Beehive, eu estou devendo isso para o pessoal do YouTube.
Eu ainda não consegui testar, porque essa última semana eu coloquei energia só em, em aumentar, melhorar ali a minha... Criar página, melhorar a página, conectar a minha news com o site. Então, isso aí me gastou, sugou muita energia nessa última semana. E aí eu me inscrevi no Beehive para testar, de repente conectar ele com algum outro blog que eu tenho, testar ele com algum outro blog, ou não, né? Eu só criar uma news aí para poder coletar uns e-mails e testar ele. Então o Beehive ele tem essa característica, ele é mais encorpado, diferente do Substack, ele tem mais métricas, que de repente a pessoa não consegue ter lá, mais outras características. Eu quero enviar a pessoa quer enviar uma métrica, ela quer tirar mais métrica dos assinantes, e assim sucessivamente. Monetização, como ela paga, ela tem uma versão gratuita, sim, tem, 2.500 leads, bem mais da minha plataforma anterior que eu utilizava. Não sei quais ferramentas que ela vai me dar para a versão premium, né? Deve ter uma sequência de plataforma de versão premium, eu não analisei isso profundamente, eu li de uma forma bem superficial, só li o preço e a versão gratuita. Ela permite com que você consiga monetizar de cara, diferente de outra, assim, diferente, como o YouTube, assim, ela é como se fosse não tivesse uma AdSense dentro dela, sabe? Ela consegue fazer com que tu monetize, dependendo do público. Tu pode monetizar a partir de outras newsletters, indicando elas, e sendo pago por isso, por indicar um lead qualificado. Ela permite aí essa inserção de anúncios. E aí tem alguns planos de afiliação. Né? Não sei se ela, provavelmente ela seja como o Kit tenha aí formas de afiliação dentro dela, né? Com outras ferramentas de afiliação. Então esse é o Beehive. E aí tem então essa comunidade que um indica o outro, e aí alguns pagam para quem indicar um lead qualificado, de pagar aí $1, $2 e assim sucessivamente. Então é uma forma bem, bem interessante de se começar um negócio aí no digital, ao invés de estar, principalmente para escritores, né? Um dos meus focos principais aqui, né? Vocês escritores, né? Nós escritores, ter nossa própria lista com o nosso público e poder, cada vez que nós fazer um lançamento novo de um livro e assim sucessivamente, ou de algum produto nosso, poder falar, comunicar diretamente com aquelas pessoas que estão interessadas no que nós temos a dizer. E por fim, a plataforma na qual eu escolhi, que é o Kit. Por que eu escolhi o Kit? Primeiramente, 10, vou conseguir fazer uma lista de 10 mil leads. 10 mil leads já dá para ter um retorno financeiro bom. Eu acho que eu não coloquei a métrica aqui, né? Eu não cheguei a fazer essa parte aí, mas eu tenho uma noção de 10 mil quantos que vai dar. Tu tem aí 10 mil leads. Acredito que com 1.000 leads, 2.000 leads já dá para fazer ter um retorno financeiro aí interessante. Então, ele tem aí 10 mil leads gratuito, aí nós temos a versão paga, os valores pagos, não, se não me engano, se é 39, 43, um valor, uma coisa assim, dólares. Aí, claro, vai ficar um pouco mais alto, mas ela já até 10 mil, com 10 mil leads você tem que se pagar, né? Se não pagar, alguma coisa está errada. Acho que com 5 mil leads já tem condição de se pagar. Mas, e aí ela tem ali a versão Pro, que ela vai te dar o quê? Mais ferramentas de métrica, ela vai te dar mais opções de automação, e assim sucessivamente, né? Tem uma automação bem limitada. Seria bom se ela tivesse mais páginas. A versão Pro tu recebe mais páginas, mas a quantidade de páginas que ela te entrega para você criar teu funil de e-mail já é uma coisa absurda, um pouco acima da média por uma newsletter nesse sentido. Não sei se o Beehive ele tem essa possibilidade, eu vou descobrir isso futuramente. E aí eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então, essas são as plataformas principais que nós temos aí de newsletter. Né? Eu sugiro você escolher com sabedoria, mas nada impede que você migre depois. Mas quando você migrar, não esquece de ir lá. Se você for migrar para o Kit, ou se você escolher o Kit como opção, não esquece de clicar lá no meu link e se cadastrar através do meu link. Né? Porque se você algum dia entrar na versão paga, na versão premium, eu vou receber aí uma gordurinha, né? Como afiliado do ConvertKit. Aumentando sua lista. Era aqui que vocês queriam chegar, né? Eu sei. Como tá agora que eu já decidi. Eu escolhi minha plataforma, eu escolhi o Kit, o outro escolheu o Beehive, o outro Substack.
Mas a ideia é a mesma, eu quero aumentar minha lista. Porque a minha lista ela vai ser o meu maior ativo. Como que eu aumento minha lista? Basicamente, aqui nós temos 3 opções, né? Provavelmente você já tem uma noção de 2 você já sabia, né? É tráfego orgânico ou tráfego pago. Não vou falar de estratégia aqui, mas o que nós temos aqui? Orgânico. Orgânico, você sabe, produção de conteúdo e CTA para lista. Não tem conversa. Não tem conversa. E se você está dependendo da rede social, às vezes, se você tem um número de pessoas muito grande vendo o teu conteúdo, eles vão entrar para dar uma olhada no teu perfil. Né? Digamos, tô lá no LinkedIn, eu produzo conteúdo lá. A pessoa vai querer dar uma espiada no LinkedIn, ela vai ter um botão para ela entrar na minha news. E aí, como que eu vou produzir conteúdo orgânico? Como é que eu faço? Existem algumas formas. Nós temos funil de conteúdo. Você tem um funil de conteúdo. Como assim funil de conteúdo? Funil de conteúdo. Você cria um conteúdo, tem ali as etapas do teu funil de conteúdo, atração, atrair aquele lead, você vai produzir o conteúdo, vai atrair aquele lead, e vai fazer o CTA para ele, dizendo que tu tem um conteúdo mais premium que você passa na newsletter. Aí nós temos, dentro do funil de conteúdo, nós temos o quê? Nós temos o blog, como uma opção. O meu blog hoje tem aqui varia entre 3 e 4 mil acessos, é um número pequeno, mas já é uma forma de conseguir leads. Todo mês eu conseguir uns 10 leads novos por mês, já é uma grande coisa no blog. Né? E aí eu vou refinando para ver como que eu faço para ter mais leads, de repente criar mais estratégia de magnetic lead, né? Mais iscas digitais. E aqui nós temos redes sociais. Redes sociais nós temos o quê? O que tem dado certo, né? Pelo que eu tenho visto dos maiores, as maiores newsletters que já foram vendidas por milhões aqui, que nós vimos que deu certo e funcionou bem. Produção de conteúdo no LinkedIn, você tem um público mais qualificado, dependendo do segmento que você quer. O pessoal que está mais interessado em negócio. O próprio X, né, antigo Twitter, né, a pessoa ter uma estratégia de conteúdo para o Twitter, ela atrair o público dela, de repente ela quer um público mais, ela tem um conteúdo mais de notícia, de repente faz mais sentido para ela tá no Twitter ou no Instagram. Ela produz conteúdo, ela é influenciadora e produz conteúdo longo, o YouTube, de repente seja uma opção mais assertiva, ou o TikTok, tem uma forma de fazer a pessoa entrar na news lá. Claro que produz conteúdo longo normalmente tem uma retenção maior de atenção, então provavelmente não seja o público mais qualificado, mas tem gente qualificada lá, olhando lá, a pessoa conseguiu manter o hábito de leitura, de repente tem um percentual lá também. E aí nós temos essas opções na versão de conteúdo orgânico. Conteúdo pago, tráfego pago. Dentro do orgânico temos também uma coisa que nós não falamos muito no Brasil, não se fala muito no Brasil, que é o push, né? É o media push. Push. Quando a pessoa se inscreve no seu site, você tem lá o push. Clique aqui para você receber notícias desse site, né? Você recebe um push notification, né? Notificação push. Sabe essa notificação push que você recebe quando você acessa um aplicativo? O aplicativo, no momento que está no teu celular, ele pode te enviar uma notificação para te avisar de alguma coisa. O nome disso se chama notificação push. Então, nós temos isso, tem mídias. Existe ferramentas de tráfego pago que eles trabalham só com push notification. É só notificação push. Ele manda um push lá para o site lá e essa é a base deles. Notificação em push. Então, temos aí também essa parte de notificação push. SEO, né? Também já estamos no blog aqui, mas estamos falando de SEO, né? Search Engine Optimization, como opção. Abrindo um pouco o leque das redes sociais, o Reddit,
Lá fora tem muita gente que teve sucesso no Reddit, mas para quem não é acostumado a usar o Reddit, não vai saber como se portar, né? Tu vai entrar numa comunidade e dependendo do que tu colocar lá, a forma que tu botar o teu conteúdo já vai ser bloqueado na hora, porque tu tá fazendo spam. O Reddit não gosta de spam e as pessoas que são nas comunidades também não gostam de spam. Então tem que ser uma forma de entregar esse conteúdo de uma forma que não pareça que você está se autopromovendo. Anúncios pagos. Anúncio pago. Eu não faria, não sei se eu faria anúncio pago direto. Tem muita gente que faz, mas aí vai da estratégia, anúncio pago, conseguir um lead bem barato, de repente vender um produto, fazer algo, eu já vendo produto todo mês, né? Todo ano, todo dia eu vendo produto. Em vez de tu entregar esse produto, tu pede o e-mail da pessoa antes ela comprar, já coleta esse e-mail, e você já garante esse e-mail desse lead. Então, tráfego pago. E tem várias estratégias de utilizar o tráfego pago para aumentar a tua lista de e-mail. Tem muitas pessoas que fizeram alavancagem de lista só com tráfego pago. Mas daí tu tem que conseguir fazer isso se pagar. Né? Tem uma estratégia de monetização já para investir nisso. Né? Vou pegar uma parte da minha monetização, do lucro que eu já estou tendo e vou investir. Eu já estou vendendo uns produtos, já tenho uma forma de monetizar o meu público, então eu vou pegar uma parte e vou investir em tráfego pago para alavancar mais rápido minha lista e aumentar meus rendimentos. Aí nós estamos falando de alavancagem de lista, aí é um outro papo. Né? E assinantes e outras listas. Né? Nós temos indicação. Indicação, coloquei assinantes em outra lista. Indicação. Indicção. Nossa, escrevi errado. Agora que eu vi. Indicação. Demorei para ver. Então, nós temos aqui assinantes e outras listas. São pessoas que vão te indicar para um amigo. Eu assino uma newsletter, ela é assim, ela é assada, eu gosto muito dela, tem esses benefícios e aquele outro benefício. E assim sucessivamente. Outras listas. Eu tenho uma lista lá, tem alguém que gosta do que eu leio e me indica. Se a pessoa me indicar e eu fizer sinergia com eu também vou indicar ela. Então, nós temos como indicar. Venda cruzada, indicação. Lista cruzada. Eu crio um conteúdo para a tua lista e tu cria um para o meu. Tá, quantos que tu tem? Eu tenho 500 só na minha lista. Tá, e tu tem que, eu tenho 600. Tá, vamos fazer assim, tu cria um conteúdo para mim, eu crio um conteúdo para ti. No final, tu coloca um botão para tua lista e tu coloca um botão para mim. Então, nós temos aqui, como é que eles chamavam no Instagram, shout-out, né? De colocar indicar o outro, né? Para conseguir trocar o pessoal de uma conta para outra, né? Já que eles produzem conteúdos que se assemelham, né? Ou tem uma conexão. Então, nós temos essas formas para acelerar o processo de aumento de lista. E aqui tá, eu coloquei aqui o Project Lead Growth, porque nós temos aqui mais um tópico, né? Eu falei para vocês que nós tínhamos uma outra, nós ia voltar aqui para essa estratégia de Project Lead Growth, que isso tem uma conexão bem profunda com esse framework, tem uma ligação bem profunda com a newsletter. Então, aqui nós voltamos o tópico um pouco atrás. Lead Magnetic. Botei Lead Magnetic. Lead Magnetic, que é o quê? Em português seria... Nós utilizamos aqui o termo isca digital. Então, aqui nós temos a tua isca digital. Normalmente eu ofereci um e-book, né? Uma isca digital. E aí esse webinar, ele é uma isca digital também, só que é uma isca digital de altíssimo nível. De altíssimo nível. Porque eu estou entregando como a pessoa vai lançar a newsletter dela. Então, isso pode acontecer o lead que eu posso atrair com isso é um lead altamente qualificado, que ele está pronto para ir muito além, né? Esse webinar, né? De ele ir muito além de não só se tornar um leitor da minha newsletter, mas de repente isso gerar um negócio, uma contratação, uma mentoria ou um curso e assim sucessivamente. Até planejo já transformar isso aqui num Slim Book mais para frente. Se você já está na sequência de e-mail, você já deve ter ouvido falar esse termo Slim Book. Se não ouviu, espera, a tua hora vai chegar. Então, nós temos aqui o Magnet Lead, que é a famosa isca digital. Então, o cliente ele veio aqui, né, o lead ele veio, ele criou um cadastro para acessar a minha isca. Então, ele se tornou um lead. Se tornou um lead.
No momento que ele se tornou um lead, eu posso dizer que ele já é um lead qualificado. Depende. Eu posso dizer que a pessoa que ele, de repente, não seja um lead tão qualificado, né? A pessoa que se tornou, dependendo da oferta que eu tenho. Mas eu sei que o cara que liu, que assistiu todo esse webinar, sim, ele é um lead altamente qualificado. Esse lead que assistiu esse webinar, ele sim é um PQL, né? É um líder pronto para comprar. Você que está assistindo, você é um líder pronto para comprar, um lead altamente qualificado, né? Principalmente se você assistiu todo o webinar, não desistiu no meio do caminho. E aí nós temos o mesmo processo que eu já falei antes, né? A diferença é que aqui na boca do funil, desse funil de Product Lead, nós temos uma isca digital. E o lead já podemos dizer que ele já é qualificado, pré-qualificado. Não vou dizer que ele é qualificado, ele é pré-qualificado já é um lead pré-qualificado. De repente ele se qualifica depois de ele receber mais uma ou duas newsletters, nutrição, depois que ele for nutrido, ou com nutrição de lead, ou com a newsletter em si, que vai ser um conteúdo mais denso, ou de repente com uma sequência de e-mail que eu já tenho lá pré-definida para enviar uma vez a cada 4 dias, ou uma vez a 3 dias, e assim sucessivamente. E aí nós temos que analisar as taxas. Né? O que nós temos depois que a pessoa já se tornou um lead qualificado? Eu botei aqui essas métricas aqui, mas essas métricas elas poderiam estar aqui no PSQL. Né? Eu poderia dizer que ela poderia passar essa métrica aqui para ou para qualquer um desses outros dois aqui de trás, né? Então, dessas outras etapas do funil, mas eu coloquei aqui para termos como uma principal métrica do público. Né? Tem pessoas que conseguem dizer, meu público está pronto, pessoas que vendem espaço publicitário em e-mail, em newsletter, ele diz, eu tenho um público de 2.000 leads e eles estão todos prontos para comprar, ou eles estão todos prontos para assistir, para receber conteúdo, anúncio na newsletter. Por quê? Porque ele definiu uma métrica, ele tem uma métrica de taxa de abertura bem alta. E assim vai de cada um vai definir aí o líder em qual etapa do funil para ele poder dizer se ele está pronto para comprar ou se ele tá apto a não ter problema nenhum em assistir ali uma propaganda, de ver um bannerzinho dentro do, do corpo do e-mail. Taxa de abertura de e-mail. Taxa de abertura, acho que é o mais importante aqui. E a segunda métrica interessante que seria bom observar é a taxa de clique. A partir disso, você já tem uma noção média aí de quantos vão clicar, se o conteúdo for interessante, e a conversão. Então, esse é o nosso framework. A segunda, segunda vez que esse é o nosso funil, né, de lead growth. Então, vamos lá. Agora, o passo 5 aqui. Escolha a forma de monetização. Então, a pessoa, tá, Davi, eu entendi o funil, já escolhi minha ferramenta, já sei o passo, já estou pensando numa estratégia de marketing. Tem uma noção de funil, de lead growth, e então, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que eu vou tornar isso um negócio? Como que eu, Davi, vou transformar isso em um negócio e como que você pode tornar isso um negócio? Pode tornar isso um negócio. Mas antes de entrar nesse tópico, eu tenho uma oferta para você. Você agora diz, tava demorando, né, Davi? Tava demorando, né? Um conteúdo desse de alto nível e tu não ia fazer uma ofertinha? Não, não. Bem, eu tenho uma consultoria de implementação de newsletter. Eu sei que isso aqui não é para todos. É um percentual muito pequeno de pessoas que está disposta a investir, né? Consultoria de implementação de newsletter. Consultoria de implementação. Eu botei aqui consultoria de implementação, mas implementação, não. Isso aqui não é uma consultoria de implementação. Isso aqui é uma implementação. É um produto diferenciado. É implementação de newsletter. Davi, eu escolhi, só que isso aqui é exclusivo o kit, né? Eu sei que nem todos vão escolher o kit. Muitos de vocês vão se sentir mais seguros e começar com o Substack. Não, eu quero uma coisa mais baratinha ali, uma coisa mais fácil de fazer. Algo que eu tenho, que eu não preciso investir nada.
eu vou criar minha newsletter lá e no futuro eu vejo se eu migro para outra plataforma. Então, essa aqui é uma implementação de newsletter apenas para assinantes do ConvertKit. Por quê? Porque eu estou altamente engajado com a plataforma, eu já testei a plataforma, eu já coloquei ela no meu blog. Cada vez que tu tá no meu blog, tu vai ver um pop-up lá, porque eu já configurei tudo bonitinho, já coloquei os links nas páginas e tudo mais. Então, eu decidi criar essa implementação de newsletter, onde ao invés de você sofrer, eu demorei quase uma semana, provavelmente agora eu farei isso de uma forma mais rápida. Em vez de você sofrer, você me dá os leads lá, eu subo o lead para você, eu preparo o teu funil, eu crio lá uma estrutura de e-mail, pelo menos uns 5 e-mails, aí com o tempo dá para ir adicionando outros e-mails, né, na tua lista, né? De repente a pessoa entra aí, como eu vi um profissional de marketing falando, né, ele falou que no negócio dele ele tem 60 dias de e-mail. Eu achei muito interessante isso, mas aí não é da noite pro dia que vai acontecer, né? Com o tempo tu vai adicionando, até que você cria uma lista, até que você cria um funil bem redondinho, que converte, que trabalha quase sozinho. E isso, a única coisa que você tem que fazer é toda semana, no dia que você setou, entregar a news para o seu público. Então fica aqui. Normalmente eu cobraria R$ 5.000 para essa news, não, para essa implementação de newsletter, R$ 5.000. Mas para você que chegou até aqui e assistiu, vai custar apenas 4.500. Você só precisa clicar aí, provavelmente vai ter um botão aí abaixo. Vai ter um botão aí abaixo, dependendo de onde você estiver. Se não tiver, eu posso, se você quiser ter mais informações sobre isso, vai ter o e-mail para você entrar em contato, comigo e ver como que você pode dar esses próximos passos. Dar esses próximos passos e adquirir essa implementação de newsletter. Claro, só que você vai ter que escrever no ConvertKit. Ela está disponível só para essa ferramenta, exclusivamente para essa ferramenta. Você escreve lá, você me confirma lá que você escreveu pelo meu link, tudo mais, e eu vendo essa implementação para ti. Ah, Davi, mas eu quero a implementação, mas eu não quero me inscrever pelo teu link. Não tem problema nenhum. Eu vou prestar o serviço para ti da mesma forma. Porque você chegou até essa parte aqui, então eu vou prestar esse serviço para você dentro da promoção. Ainda vou manter a promoção para você. Mas não precisa se preocupar. Você, Davi, esse tipo de serviço não é para mim, não tem interesse nisso. Mas obrigado pelo conteúdo, mas não precisa se preocupar por isso. Eu tenho uma oportunidade para você também. Você que não quer utilizar essa estratégia. Davi, eu vi todo esse conteúdo, para mim fez muito sentido. O que eu aprendi aqui, o que eu vou aprender até o final, é o suficiente para mim colocar tudo em prática. Mas para quem se sentir mais seguro, eu tenho uma consultoria de 2 horas, aonde nós vamos rever esses passos. Eu vou te entregar aí as sugestões de como tu pode fazer, aumentar a performance dessa tua lista. Ou de repente você até tem uma lista, uma coisa aí, criar uma estratégia para isso. Davi, eu tenho uns leads que eu vendo um produtinho lá, eu vendo um produto, e o lead que eu vou entrar aí, bem nesse produto que eu vendo, que eu já vendo. Então eu quero. Tem como eu utilizar esses leads? Tem como utilizar esses leads. Então aí tem essa possibilidade. Então tem essa consultoria aí de implementação de newsletter. E depois nós temos o feedback, né? Depois que você implementar todos os passos que eu vou sugerir aqui, tem a consultoria de feedback. Consultoria de feedback, nós temos uma estrutura de feedback, né? Tipo, é alguma coisa que pode ser ajustada, pode ser modificada, pode ser melhorada. Eu vou te dar esse feedback. Tudo isso por apenas R$ 1.197. Aí eu ter a parcela aqui. Como é que ficaria isso parcelado? Eu vou fazer no cartão. Tem como parcelar? Tem. Só me chamar que a gente conversa e nós vemos como que nós podemos fazer isso. Né? Todo esse processo. Davi, eu vou pagar à vista. Pagar à vista, 50% do valor no agendamento e o resto, e os outros 50% depois da consultoria de news, depois de terminarmos a consultoria. E aí nós temos essa devolutiva, que é o feedback após a conclusão
das implementações do que foi direcionado dentro da consultoria. Então, essas são as oportunidades que eu tenho para você. Claro, na hora que você for submeter ali, se você enviar um e-mail ou submeter, vai ter um, vai ter um documento para você se inscrever, né, o Google formulário, né, vai ter um formulário do Google aí embaixo para você se inscrever e tal. Se inscrever. E aí tem uma outra opção, mas essa opção que eu não coloquei aqui, você vai encontrar lá, para quem está buscando um profissional, para um gestor de newsletter, né? Claro que é um ticket um pouco mais alto, mas existe essa opção, para quem tá pronto aí para essa possibilidade, quiser conversar sobre isso. Eu tenho espaço na agenda, só um cliente, é o máximo que eu consigo atender no momento, mas existe essa possibilidade. Voltando ao conteúdo. Frequência. Isso foi o que a minha maior fraqueza, meu maior falha quando eu fiz a minha primeira newsletter 2 anos atrás. De repente, a minha lista ela estaria muito maior. De repente, já teria uns 5 mil leads. Claro, no momento eu ia ter que pagar, ela teria que se pagar, né? Eu ia ter que fazer ela se pagar e tudo mais. Mas eu teria uns 5 mil leads, de repente, 2 anos trabalhando duro. Ou menos, né? De repente, teria uns 3 mil leads. Ou já teria batido os 2 mil leads, né? Muito tempo. Com muito tempo. Né? Claro, falando orgânico, não estou falando colocando dinheiro ou criando outros funis, né? Porque depois que você está pagando, você vai criar outros funis mas que performem melhor. Como, por exemplo, isso aqui é um funil de alto nível, uma isca digital de alto nível, um webinar. De quanto tempo você vai... De quanto tempo você vai enviar sua newsletter? A minha news é de 2 na semana. Não, é jornal, é notícia. Eu vou enviar todos os dias, eu envio como The News, todo dia, eu envio para o meu público a notícia XXYZ, a notícia tal, e aí uma vez por semana eu mando um compiladão de todas as notícias da semana que você viu e tudo mais. Eu mando uma notícia, um exclusivo. E assim você vai ter que pensar, né? Você vai ter que avaliar como você vai fazer tudo isso. Se você tem tempo e braço para isso tudo também. Né? Não, uma notícia bem curtinha, eu mando aqui tal, tantas caracteres, não é uma notícia longa, não é um artigo longo, não é um conteúdo mais raso aqui, eu mando toda a notícia. Eu mando uma notícia de IA, eu mando uma notícia sobre o jogo, uma de jogos, tu manda todos, eu mando o Brasileirão, quem é que está perdendo no Brasileirão, e eu penso sobre isso. E assim, sucessivamente, aí vai da sua estratégia. Isso aqui é uma antecipação, né? Você está criando um hábito, ele sabe, toda quinta-feira ele vai olhar, ou toda sexta, ou toda segunda, que você já deixou claro que vai ser o dia da sua newsletter, e você está criando um hábito nele, dele consumir o seu conteúdo. Isso te ajuda muito, porque um cliente que tem hábito de consumir todo aquele tempo, a taxa de abertura é maior no dia tal, e no outro dia eu não tenho que ter, eu mando 2 vezes na semana e a taxa é menor, um pouco maior. Então, eu tenho inserção de anúncios que eu cobro tanto para esse, e para aquele eu cobro tanto. Tá, então defina a sua frequência. Eu botei aqui rastreio, defina a sua frequência, deixa eu botar aqui. Eu queria mostrar aqui para vocês, que eu não mostrei na parte de monetização. Deixa eu dar um F11 aqui. Vou botar lá o corpo do e-mail. Aqui. The News. Vamos ver aqui. Pão de açúcar. Olha que interessante. Aqui nós temos um patrocínio. Temos um logo do Pão de Açúcar. Provavelmente aqui deve ser para uma... Pelo que eu estou vendo o link aqui. Não cliquei para ver, mas pode ser, de repente, o Pão de Açúcar, de repente, tem uma newsletter deles. E aí o The News vai ganhar um valor para colocar eles aqui. Para indicar. Só põe o logo em cima. Boa noite. É algo que resumia a noite. Ó. Sabe aquele vídeo muito longo e tal? Não vou ler isso daqui agora. Mas aqui nós temos uma data no rodapé do bloco cinza, aqui um bloco em cinza. Aqui nós temos outro link do Beehive, deve ser para metrificar. Clique aqui e registre a leitura e confira o giveaway do novo iPhone, é um lançamento de um iPhone. Eu vi uma vez, não sei se os valores são o mesmo, que às vezes uma inserção deles é 10 mil, né? Uma inserção do The News, né? Imagina, 10 mil dólares. 10 mil dólares, não, 10 mil reais. Não sei como é que esses valores estão atualizados, provavelmente estão desatualizados, mas imagina, deve ter um retorno bem grande. Se você conseguir uma inserção para cada 5 vezes na semana, daqui a pouco estão tendo um retorno de 200 mil, 200, 300, 500 mil. Não duvido nada.
Tanto que eles até cresceram, né? Eles criaram criaram lá um outro The News Business, né? Para trazer, de repente, um cliente um anunciante mais qualificado. E já tem um time um pouco maior. A maior fraude do NBA. Aqui era só para ver as formas de monetização dele. Acho que eu não falei de monetização. Mas é só para ver esses exemplos de monetização. Aqui nós temos, de repente, seja o mesmo cliente. Ele colocou um corpo, aí o lançamento do iPhone. Tá? Duas inserções. Então, você viu que tem duas inserções de anúncio do mesmo cliente e nós temos uma inserção em cima, na cabeçalha do blog, que é do Pão de Açúcar. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, vamos lá, define sua frequência, o hábito e antecipação. Tá, nós já falamos disso. Passar para o próximo tópico aqui, que é o rastreie, otimize e limpe sua lista. Eu estou com uma sensação de que eu não falei de monetização. Vamos voltar aqui. Defina a frequência, qualidade da consultoria. Escolha uma forma de monetização. Era para ter mais uma aba. Tá, então vamos tratar lá aquela apresentação que nós temos do Denil como o tópico da monetização. Tá, então eu mostrei que tem as formas de inserção. Então nós temos essa como uma das formas. A maioria das pessoas, muitos querem anunciante. Aí nós temos a segunda forma, que é você criar uma versão premium para receber uma notícia mais qualificada. O cliente recebe uma notícia mais qualificada. Eu já vi pessoas que pediram um café, me pague um café. A pessoa cria ali uma estratégia de um café, doação. Funciona bem. Porque você, às vezes, gera tanto valor que a pessoa, não tem como comprar nada, um produto teu, esse produto é mais caro. Eu compro um low ticket teu. Mas eu não tenho nada para vender. Não tem nada para vender. Pede um cafezinho. Faz ali, me pague um café. Coloca um link, a pessoa paga lá como é que é um Patreon, um Apoia-se, um PayPal lá, que tu também tem uma questão de doação, e assim sucessivamente. Aí, como opções, além dessas, nós temos o produto próprio, né? Um curso, tem um low ticket teu que tu vende, tu tem uma consultoria, tem uma mentoria, uma palestra, um workshop, e assim sucessivamente. Principalmente para nós escritores, que é o teu livro. Vou lançar o meu livro e tal. Então, eu já vou publicar nessa primeira edição o capítulo tal. É um livro sobre marketing, sobre marketing. Eu vou falar sobre um livro lá que eu tenho, lá o e-book que eu tenho, que está parado, que eu estava refinando, porque eu queria fazer ele tornar uma palestra. 7 erros do marketing direto. Eu vou te enviar o primeiro capítulo dos 7 erros do marketing direto. Ele vai ser lançado no dia tal, versão impressa e tal. Aí, no dia que do lançamento, eu lanço na lista. E assim, sucessivamente. Essas são algumas estratégias que nós temos de monetização. Então, fim, já cobrimos o tópico de monetização. Então, por fim, nós temos aqui: rastreie, otimize e limpe sua lista. Em algum momento, uma parte da lista, a taxa de abertura vai diminuir. Diminuir não, né? De repente ela até aumente, mas vai ter um pessoal que não engaja, que não está engajado. Esse pessoal, às vezes, vai ter que tirar, vai limpar a lista, vai limpar a lista, né? Otimizar ela, de repente. Pessoal, quem não é leitor, você será excluído. Manda um linkzinho de que você vai ser excluído. Aí manda alguma coisa para a pessoa se reescrever na lista. Algum pode acontecer como se fosse um reset, e assim sucessivamente. Né? A limpeza e a otimização. Né? Entender mesmo, fazer uma pesquisa para entender se tem algum conteúdo que eu não abordei relacionado ao tópico que a pessoa tem interesse de saber. Eu vou pesquisar e, de repente, vou criar um conteúdo específico para isso. Vamos falar um pouco disso. Esse aqui, conteúdo que tu trouxe é interessante. Né? Fazer as pessoas elas conseguirem se sentirem que elas fazem parte daquela produção de conteúdo. E assim sucessivamente. E também nós temos ali a forma de divulgação eu abri para divulgação, tem um Media Kit, fazer um Media Kit, algo que você faria para um canal,
como palestrante ou como qualquer outra forma de serviço. Né? Eu tenho um Media Kit aqui da meu lead, tem tantas taxas de abertura, a taxa de clique é tanto, o pessoal é esse, o pessoal é um tipo de público assim, assado, um tipo de sala, nós temos empresários, nós temos isso, nós temos aquilo, outro. E as plataformas vão querer, alguns anunciantes vão querer anunciar se tiver sinergia com aquilo que tu está oferecendo. Então, assim como um gestor de tráfego, você vai aprender aos poucos a ser um gestor de newsletter. De certa forma, eu já me considero um gestor de newsletter. Eu tenho. A minha experiência não se tornou, poderia ter tido uma experiência bem maior se eu tivesse trabalhado de forma focada nos primeiros 2 anos, mas isso me trouxe aprendizado. E hoje eu estou compartilhando, o que eu estou compartilhando com você é uma forma de vocês não cometerem esses mesmos erros que eu cometi e otimizando o teu negócio ainda no início, ainda no start. Você já vai sair daqui dando um start na sua newsletter e tendo um sucesso bem maior, dependendo dessa estratégia. Alguns vão demorar 1 ano para construir uma lista, 2 anos para construir uma lista poderosa, e outros vão conseguir, de repente, 1 ou 2 meses, dependendo da estratégia, fazer uma lista, às vezes, bem maior do que eu já fiz até agora. Eu ainda não atingi nem os primeiros mil, mas estou trabalhando para isso. E eu acredito que esses seriam os conteúdos que pode vir a dar um bom na lista. E, por fim, escale por meio de ofertas, colaborações e análise. Isso aqui já é um outro nível, eu não estou nesse nível ainda de escalar a lista, que você já viu, está dando lucro, eu já tenho uma quantidade de, eu tenho 2 mil, eu tenho 3 mil, tenho 4 mil, eu quero escalar, eu quero ter 20 mil, 30 mil, né? Eu quero ter 100 mil. Aí tu calcula, fiz o cálculo lá, tá, quantos leads que eu preciso para ganhar 10 mil por mês? Quantos que eu preciso para ganhar 20? Para ganhar 30, para ganhar 100? O que eu preciso? Quanto que eu preciso ter de lista? Estratégia. Então, essa é a parte de analisar, né? Analisar e escalar a tua lista de newsletter. Por fim, estamos concluindo aqui esse webinar. Eu ficarei muito feliz de receber feedbacks de como esse webinar ajudou você. Ajudou você. De repente, eu faço até uma página para esse webinar, uma página aí de divulgação desse webinar. E seria interessante ter esses feedbacks lá para utilizar como prova social de como ele te ajudou e tudo mais, né? Seria muito bom. Eu ficaria muito feliz e grato com esses feedbacks. Então fica aqui mais uma vez um convite. Eu sei que você já está na lista, mas sabe, eu tenho que fazer o loop, né? O loop da oferta. Então nós temos aqui Copyright Selvagem, a nossa newsletter, a minha newsletter. E nós temos lá aquelas ofertas lá da consultoria de implementação de newsletter e a implementação de newsletter focada principalmente para o site do ConvertKit. É possível que eu tenha uma implementação para outra ferramenta no futuro? Sim, é possível, mas por enquanto de implementação é só para o ConvertKit. De consultoria pode ser para qualquer uma. Davi, eu quero que tu me ajude a desenhar uma estratégia para mim alavancar minha newsletter, de conteúdo, como é que eu vou fazer esse processo todo da minha newsletter. Eu preciso de ideia de isca digital. O que eu posso pensar como isca digital? E assim sucessivamente. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos por terem participado desse webinar. E eu aguardo os feedbacks para saber como esse webinar te ajudou. E será um prazer, se fizer sentido, para mim conhecer a tua newsletter e entender o que tem dado certo para você. E, de repente, aquilo que deu certo para você pode dar certo para mim. E o que tem dado certo para mim pode dar certo para você. E eu vou entregar esses feedbacks de resultados, conforme eles forem surgindo, nas edições futuras da newsletter Copyright Selvagem. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Davi Abelo e eu sou um copyright selvagem. Só faltou dizer real, né? Real. Não tem real.
Demorou, demorou.